Oi, gente, tudo bom? Gente, eu vim contar pra vocês hoje as matérias que eu achei mais difíceis no curso de nutrição até o momento. Pra quem não sabe, eu estou no 5º período de nutrição, aí no meio do 5º período, e eu vou contar pra vocês as matérias que eu achei mais difíceis até o momento. Eu não vou falar de nenhuma matéria desse semestre, porque nenhuma chegou aos pés ainda das matérias que eu tive, que eu vou falar aqui pra vocês. E se você acha que nutrição é só passar dieta, eu vou te contar as matérias que quase acabaram comigo, gente. Eu vou falar das top 5 matérias que eu achei mais difíceis e que eu mais sofri. A primeira delas eu tive no 3º semestre, que foi microbiologia dos alimentos. E essa matéria, gente, não é uma matéria tão difícil. O meu problema com ela era decorar os nomes das bactérias, dos vírus, enfim. Os nomes dos micro-organismos, gente, eles são muito difíceis. São uns nomes estranhos, meio parecidos. Então, pra mim, foi muito difícil por conta dessa parte. Tinha algumas coisas na matéria que eram até de boas. Inclusive, essa matéria tinha aula prática. E as aulas práticas eram bem legais. O problema mesmo era fazer os relatórios depois. Eu não fui muito bem nos relatórios, porque foi a primeira vez que eu fiz relatórios, né? Os meus colegas já tinham todos feito relatórios antes, mas o meu era a primeira vez. E não foi fácil, não. Tipo assim, eu não sei nem ler os nomes dos micro-organismos. Imagina decorar os nomes. Segunda matéria, anatomia. Eu tive 2 semestres de anatomia. Eu tive no 2º semestre e no 3º semestre. No primeiro foi anatomia geral. E no segundo foi anatomia dos sistemas. Eu confesso pra vocês que, principalmente no 2º semestre, gente, foi muito difícil. E a anatomia, gente, basicamente é você decorar todas as partes do seu corpo. Óbvio que tem a parte teórica, né? Mas a maioria das aulas era basicamente você decorar ossos, músculos, nervos, muita coisa, gente. E assim, pra você decorar tudo, eu acho que nem o professor deve saber o nome de tudo. Será que ele sabe? Ele deve saber, né? Mas, gente, era assim, tenebroso. Sempre teve aula prática, anatomia na sala de anatomia, onde tem todas as partes ali do nosso corpo que a gente estuda, né? A gente começou meio que fácil estudando ossos, mas, gente, foi indo, tipo assim, músculo, aí depois veia, artéria. Gente, era assim, terrível. O pior não é nem isso, o pior é a prova prática. Então, assim, a nossa prova consistia em 2 partes. Uma prova teórica, né, que a gente escrevia, e uma prova onde a gente fazia uma prova prática. Então, você ia no laboratório de anatomia, normalmente, assim, dependendo da faculdade, ou você faz sozinho, ou você faz em dupla ou em trio. O meu, graças a Deus, podia ser em trio, então era um pouco mais fácil. E a gente tinha mais ou menos uns 10, 15 segundos, não lembro exatamente quantos segundos eram, para olhar a estrutura, anotar o que era aquilo. E era mais ou menos umas 20 estruturas por prova, né? Terceira matéria, bioquímica metabólica. Eu tive 2 semestres de bioquímica, tive bioquímica no 3º semestre, bioquímica geral, assim, e no 4º semestre tive bioquímica metabólica. Eu achei a bioquímica metabólica mais difícil. Eu já achava bioquímica difícil, aí veio bioquímica metabólica. Tem gente que tem mais facilidade com bioquímica, eu não tenho muita facilidade com bioquímica, eu tenho mais facilidade com química, que química é mais fácil. Química eu arrasava, gente, quando tinha no 2º semestre. Agora, bioquímica, gente, eu acho que para a maioria dos estudantes é difícil. Não é uma matéria chata, é uma matéria legal. Só que, gente, é muito difícil. Quarta matéria é farmacologia. Farmacologia eu tive no semestre passado, o 4º semestre. E basicamente, gente, é farmácia, remédios, medicamentos, enfim. Que é uma coisa que nem todo mundo vai ter uma facilidade. Eu não tive nem um pouco de facilidade. No começo eu achei super fácil a matéria. Nossa, por que o povo falar que é tão difícil, não sei o quê. E, gente, começou a ficar muito difícil. É muito medicamento que você tem que estudar. Você tem que memorizar os medicamentos. Não só isso, mas o que ele faz no seu corpo, para que ele serve, os componentes dele. Então, pra mim, foi difícil. Mas, assim, não é algo chato de estudar. Eu gosto de estudar remédio. E a quinta matéria, eu acho que é a matéria que eu mais, assim, sofri, que foi fisiologia. Eu tive 2 semestres de fisiologia.
No segundo e no terceiro. No segundo, acho que foi pior pra mim. No terceiro foi mais tranquilo. Que assim, eu tinha um professor na aula de fisiologia que eu não entendia nada do que ele falava. Nada, 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 nada. Fisiologia, pra quem não sabe, é basicamente como o nosso corpo funciona. Então, por exemplo, na aula de anatomia, a gente estava estudando, por exemplo, o sistema digestório. Na anatomia, a gente estudava as estruturas desse sistema. Agora, na fisiologia, a gente estudava como esse sistema funcionava. E na teoria, é algo que não é difícil. Só que assim, o meu professor, gente, eu não sei, ele fazia a matéria ser muito mais difícil do que ela realmente era. Então eu tinha que ir em busca de videoaula e tudo mais. E eu assistia as videoaulas e eu ficava, gente, mas não é tão difícil assim. Por que ele não explicou desse jeito? Por que ele explicou de um jeito tão difícil? E sei lá, gente, eu tive um problema com esse professor em questão disso, que eu não entendia basicamente nada do que ele falava e as provas dele eram terríveis. Acho que eu já contei isso algumas vezes aqui, mas as provas dele era basicamente, se eu não me engano, tinha mais ou menos 10 a 12 questões de múltipla escolha que ele fazia assim. Ele dava algumas frases, enfim, e a gente tinha que falar qual que é a certa. A B, a C, a D. Enfim, era todas as questões assim. Tinham duas que eram dissertativas, mas a maioria era assim. E, gente, eu odeio questão assim. Odeio. Então, eu tive que estudar muito sozinha. Eu só consegui passar nessa matéria mesmo por conta dos estudos que eu tive que correr atrás. Porque, gente, não dava. Teve vezes de até faltar na aula desse professor para poder estudar a matéria dele. Porque, gente, não dava, não dava. Eu acho que foi o meu terror na faculdade foi fisiologia. Quando eu vi que eu ia ter fisiologia no terceiro semestre de novo, meu Deus. Não foi com esse professor, graças a Deus. Eu fui para São Paulo depois, então eu não tive com ele. Mas, foi difícil. Enfim, gente, essas foram as matérias que eu achei mais difíceis. Se você estuda nutrição, me conta aí embaixo as matérias que você achou mais difíceis, se é alguma dessas. Enfim, me conta aí embaixo se você já estudou essas matérias. E é isso, beijo, tchau.